Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre ferramentas não farmacológicas, baseadas em evidências, obviamente, para melhorar e prevenir hipertensão arterial sistêmica. Então esse vídeo é para quem? Esse vídeo é para você que tem hipertensão arterial ou para profissionais da área da saúde que trabalham com indivíduos que têm hipertensão. E é muito importante mencionar aqui que se você conseguir adotar e realizar todas essas intervenções não farmacológicas que eu vou passar ao longo do vídeo, a sua pressão arterial ela vai reduzir. Só que isso não substitui o tratamento medicamentoso. Ao momento que você percebe que a tua pressão arterial ela começa a cair, entre em contato com o médico responsável pelo tratamento medicamentoso, pelos antihipertensivos que você utiliza, para que ele reajuste a dose, talvez programe um desmame e posteriormente remova o medicamento. Mas não faça nenhum ajuste no tratamento medicamentoso sem o parecer do seu médico. Isso tem que ficar muito claro, beleza? Então vamos lá. Primeiramente eu queria trazer algumas informações mundiais do número de indivíduos com hipertensão. Aproximadamente 1/3 da população mundial tem hipertensão arterial sistêmica. Para você ter uma noção, os custos médios médicos anuais são na casa de 370 bilhões de dólares. Então imagina que a gente consegue reduzir esses custos com intervenções não farmacológicas. E isso pode direcionar esse dinheiro para outros setores, como educação. E então, eu quero apresentar para vocês várias ferramentas. E você pode pensar, poxa, você vai falar de exercício físico e dieta, o meu médico já falou para eu fazer isso. Olha, é um pouco clichê, mas eu vou falar sobre exercícios físicos, quais as modalidades que você tem que executar, certo? Qual intensidade, qual frequência, quanto que a sua pressão arterial ela pode ser reduzida com determinado exercício físico. Eu vou falar sobre qual é o melhor padrão alimentar para reduzir pressão arterial. Eu vou falar sobre sincronização do ciclo circadiano para melhorar também a sua pressão arterial. Eu vou falar sobre gerenciamento de peso corporal. Eu vou falar sobre gerenciamento de estresse. Então, eu acredito que serei mais pontual, porque eu quero trazer também quanto de pressão arterial a gente consegue reduzir com cada uma dessas intervenções. Beleza? Então espero que você fique até o final do vídeo, que você consiga também aplicar todas essas estratégias, essas orientações que eu vou dar para você aqui. Beleza? Então a gente também precisa classificar o indivíduo com hipertensão. Então a gente tem classificações de pressão arterial. E eu trago essas informações das diretrizes brasileiras de hipertensão de 2020. Eu não vou ficar falando porque a gente tem as informações aqui. Eu só quero que você saiba exatamente o ponto de corte de um indivíduo que tem uma pressão arterial normal para um indivíduo que tem pré-hipertensão. Então, o indivíduo que tem pré-hipertensão, ele tem a pressão arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica de 85 a 89 milímetros de mercúrio, tá? Então esse seria um ponto de corte muito importante, uma informação muito importante para você ter aí. Depois disso a gente tem aqui a hipertensão estágio 1, 2 e 3. Lembrando que essa classificação é de acordo com a medição em consultório, tá? Existe o MAPA 24 horas, que é o padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão. O MAPA significa, a sigla, né? MAPA significa monitorização ambulatorial de pressão arterial de 24 horas. O cara utiliza um aparelho para aferir a pressão arterial, que vai aferir a pressão de tempos em tempos, a cada 15 ou 20 minutos, se eu não me engano. E isso traz informações do comportamento da pressão arterial ao longo de 24 horas. Então o médico ele consegue ver qual horário que aconteceu um pico hipertensivo, qual horário a pressão arterial estava mais alta, estava mais baixa, qual evento desencadeou esse aumento da pressão arterial. Isso facilita muito na hora de escolher o medicamento, né, o antihipertensivo, qual horário que o paciente vai estar utilizando. É um exame bem completo. Esse exame também fornece informações se o paciente é DIPER ou não DIPER. O que é um paciente DIPER? O paciente DIPER é um indivíduo que consegue reduzir a pressão arterial em mais de 10% do dia para a noite. E o paciente DIPER ele tem um menor risco de acidentes cardiovasculares. E o paciente não DIPER é um indivíduo que não tem essa diminuição de até 10% do dia para a noite na pressão arterial. Esse cara ele já é mais suscetível a acidentes cardiovasculares ao longo do tempo. Então olha só quantas informações interessantes que o MAPA 24 horas traz para o médico.
tá? Mas não tem problema, a gente, né, o paciente hipertenso ele tem que aferir a pressão arterial em casa, ter esse controle. E eu quero passar para vocês também algumas orientações que são obtidas, obviamente, de diretrizes de grandes sociedades de hipertensão, para que você consiga aferir a pressão arterial em casa com maior acurácia, tá? Então, primeiramente, eu quero falar do ambiente. Quando você for aferir a pressão arterial em casa, você tem que estar em um ambiente agradável, com uma temperatura agradável, certo? Você não pode ter feito exercício físico 30 minutos antes da aferição, você não pode ter consumido bebidas energéticas antes de aferir, café preto, energéticos de modo geral, você tem que estar de bexiga vazia, você tem que ficar sentado pelo menos 3 a 5 minutos antes de fazer a aferição, beleza? O dispositivo ele tem que também estar devidamente calibrado. Posição, sentado, com a coluna apoiada na cadeira, as pernas não podem ficar cruzadas, então você tem que ficar com as pernas normais, certo? Os 2 pés no chão. Como é que você vai fazer, então? Você vai aferir a pressão arterial 3 vezes, beleza? Aferiu a primeira vez, anotou o valor. Espera 1 minuto. Vai aferir de novo, anotou o valor. Espera 1 minuto. Afere de novo, anota o valor. Você vai aferir a pressão 3 vezes. Vai descartar a primeira medida e vai tirar a média das 2 últimas. E aí você tem, então, a sua pressão arterial. Você consegue aumentar muito a acurácia fazendo dessa forma, beleza? Então, agora que você já sabe a classificação da pressão arterial, você já sabe como aferir a pressão arterial em casa com maior acurácia, eu trago aqui para vocês a fórmula da pressão arterial. A fórmula da pressão arterial é pressão arterial igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que o teu coração, que o ventrículo esquerdo ejeta para fora do coração a cada minuto, vezes a resistência vascular periférica. Então, se a gente aumenta o débito cardíaco, se o teu coração ele ejeta mais sangue a cada minuto, o que acontece? Você tem aqui o seu vaso sanguíneo e a gente começa a colocar o quê? Mais volume aqui dentro. Tá? Eu não estou mexendo na resistência vascular periférica, na elasticidade dos vasos. Eu estou deixando aqui, né, com esse diâmetro. E aí você aumenta o débito cardíaco, você começa a colocar mais volume aqui dentro. A pressão arterial ela vai subir. Só que se você reduz a resistência vascular periférica, ou seja, a resistência vascular periférica é uma medida de elasticidade do vaso sanguíneo. Se você reduz a resistência vascular periférica, é sinal que o quê? Que o seu vaso sanguíneo ele consegue dilatar, ele tem essa capacidade elástica. Então, no momento que você coloca um volume maior aqui no vaso sanguíneo, ele consegue dilatar e aí a sua pressão arterial ela não sobe. Beleza? Então, isso tem que... Se você ter consciência dessa fórmula, você consegue entender que alguns medicamentos antihipertensivos, eles aumentam a vasodilatação, eles trabalham no remodelamento vascular, outros medicamentos diminuem a ejeção de sangue do coração, como beta-bloqueadores. Então, essa fórmula é muito importante, porque sabendo como que a pressão arterial sobe ou diminui com essa fórmula de débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, você já pode ter uma noção assim, opa, esse medicamento antihipertensivo, ele atua aqui, ele atua ali, até mesmo as intervenções não farmacológicas. Por exemplo, já vou te dar um spoiler, mas o exercício físico, ele reduz a resistência vascular periférica. Ele aumenta a síntese e secreção de fatores vasodilatadores, como óxido nítrico. Isso que faz o vaso sanguíneo que dilatar. Então, a resistência vascular periférica diminui. Se a resistência vascular periférica diminui, a pressão arterial também diminui, certo? Então, essa fórmula é muito importante. Bom, então eu preciso que você entenda agora os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica, porque eu vou apresentar vários mecanismos e aí cada ferramenta não farmacológica vai agir em um ou mais mecanismos para reduzir a pressão arterial. Então aqui, os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão. Bom, primeiramente eu quero falar sobre adiposidade, excesso de gordura corporal. A obesidade, por si só, sem alterações metabólicas ou com alterações metabólicas, já é associada à hipertensão arterial sistêmica. E o excesso de gordura visceral, aquela gordura que fica entre os órgãos, o excesso de gordura perirenal, que é aquela gordura que fica em volta do rim, e o excesso de gordura no seio renal, a gordura que fica dentro do rim, acaba comprimindo o rim, apertando ele e aumentando a atividade de um sistema que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nossa senhora, Léo, o que é isso, cara?
Bom, você só precisa entender, a gente não vai entrar em cada nuance do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas o que você precisa entender é que quando esse sistema é ativado, acontece o quê? Aumento da pressão arterial. Então, esse excesso de gordura que fica em volta do rim, dentro do rim, essa gordura visceral, acaba comprimindo, né, a estrutura renal e ativando esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer o quê? Aumento da pressão arterial. Beleza? E o excesso, né, de tecido adiposo também aumenta a liberação de algumas adipocinas, que são citocinas liberadas pelo tecido gorduroso. Adipocinas como resistina, fator de necrose tumoral e leptina. Isso também é um fator que contribui para um cenário inflamatório e para que ocorra aumento da pressão arterial. Então, se você faz alguma intervenção que reduz, né, tecido adiposo, que reduz gordura visceral, que reduz gordura perirenal, que reduz gordura dentro do rim, você melhora os parâmetros pressóricos do seu corpo. Olha só que legal. A gente tem outro mecanismo também, que seria a resistência à insulina. Bom, não é bem a resistência à insulina, eu já vou explicar isso para você. Se você é resistente à insulina, você tem uma tendência a produzir e secretar mais insulina. Imagina que você consumiu uma refeição com muito carboidrato. A sua glicose, o açúcar no seu sangue, subiu demais. Os tecidos periféricos, como o tecido adiposo, o tecido muscular, não conseguiram captar de modo adequado aquela glicose e aí você ficou com a glicose alta ainda. O teu pâncreas ele é sensibilizado, as células beta do pâncreas são sensibilizadas e fazem o quê? Começam a secretar mais insulina. Para quê? Para que esses tecidos periféricos, músculo e tecido adiposo, por exemplo, consigam captar mais aquela glicose. Por isso que a resistência à insulina ela precede a hiperinsulinemia, que são níveis elevados de insulina. Isso que eu vou falar para você agora é uma visão mecanicista. O excesso de insulina aumenta a reabsorção de sódio nos rins. Se aumenta a reabsorção de sódio nos rins, isso contribui para o aumento da pressão arterial. O aumento da insulina também, esse cenário de hiperinsulinemia, pode aumentar o tônus simpático. Tônus simpático, a gente está falando de sistema nervoso simpático, que causa vasoconstrição, que causa aumento da frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração. Também são fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial. Então, isso é uma visão mecanicista, né? O excesso de insulina aumenta a reabsorção de sódio e também aumenta a atividade simpática, o tônus simpático. Só que quando os pesquisadores tentam traduzir esses resultados para humanos ou modelos animais, não acontece aumento na pressão arterial se os animais ou os humanos não têm obesidade ou síndrome metabólica. Então, a resistência à insulina e aí o cenário de hiperinsulinemia, por si só, eles não aumentam a pressão arterial quando eles não são acompanhados por obesidade e ou síndrome metabólica. Então, é um ponto muito importante aqui, tá? Então, a resistência à insulina ela não contribui para o aumento da pressão arterial, ela vai contribuir se vier acompanhada de hiperglicemia e hiperlipidemia, porque esses dois fatores, né, o excesso de glicose e lipídios no sangue, sim, agravam o dano no vaso sanguíneo, causando remodelamento vascular, certo? Deixando o vaso sanguíneo mais resistente e também contribui para o dano no tecido renal, lá nos rins, certo? Então, a hiperglicemia, o excesso de glicose e o excesso de lipídios, sim, esses dois fatores, a médio e longo prazo, contribuem para o aumento da pressão arterial. Beleza? Depois disso, eu tinha falado para você sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você não precisa entender todos os nuances desse sistema. Só precisa entender aqui nesse vídeo que quando ele é ativado, ele aumenta a sua pressão arterial, tá? O que esse sistema faz? Ele aumenta a reabsorção de sódio nos rins, ele aumenta a reabsorção de água nos rins, ele aumenta a excreção de potássio nos rins, ele causa vasoconstrição, ele faz mais o que? Ele diminui a natriurese, que é a eliminação de sódio pelos rins. Então, ele retém mais sódio. Então, são todos eventos que contribuem para o aumento da pressão arterial. Vou te dar um exemplo aqui da atividade desse sistema. Por algum motivo, a sua pressão arterial ela caiu muito. Aí você ficou meio tonto, visão meio embaçada, a pressão sistólica caiu para 65 milímetros de mercúrio, a diastólica foi para 40 milímetros de mercúrio. E aí o que acontece? Esse sistema ele foi sensibilizado por essa redução da pressão arterial e ele foi ativado. E aí o que ele faz? Ele causou vasoconstrição, ele aumentou a resistência vascular periférica dos seus vasos sanguíneos, obviamente. Ele fez o seu rim
reabsorver mais água e mais sódio para aumentar o volume dentro do seu vaso sanguíneo, para a sua pressão arterial subir. Então, quando o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado, a sua pressão arterial sobe. Tá? A gente também vai ver várias ferramentas não farmacológicas que atuam nesse sistema. E o remodelamento vascular, isso é muito importante, porque a gente fala de resistência vascular periférica. O indivíduo que tem hipertensão arterial sistêmica, ele tem o vaso sanguíneo mais duro, mais enrijecido, certo? O diâmetro desse vaso sanguíneo, ele é menor. Ele tem mais fatores vasoconstritores, que causam vasoconstrição, obviamente, do que fatores vasodilatadores. Então, há um desequilíbrio entre fatores vasodilatadores e fatores vasoconstritores, tá? Como eu falei para você, exercício físico, a dieta, o gerenciamento do peso corporal também, eles atuam aqui no remodelamento vascular, eles alteram a arquitetura vascular, deixando, né, os vasos sanguíneos mais elásticos, com essa capacidade de vasodilatação. Depois disso, a gente também tem a inflamação, tem o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como eu tinha mencionado para vocês antes, tecido adiposo, ele libera resistina, ele libera fator de necrose tumoral, outras citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, uma proteína de fase aguda sintetizada pelo fígado, chamada proteína C reativa, também é um fator de risco para desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. Então, todo esse estado inflamatório do organismo pode causar um maior risco de desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. E, por fim, o sistema nervoso autônomo. Tá? Quando eu falo de sistema nervoso autônomo, eu estou falando de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Você escutou eu falando sobre o sistema simpático anteriormente. Quando o sistema simpático ele é ativado, a gente tem o quê? Tem um aumento da frequência cardíaca, tem um aumento na força de contração, né, do coração, então tem um aumento do inotropismo e do cronotropismo. Quando esse sistema simpático ele é ativado, a gente tem vasoconstrição, então o vaso ele se contrai, isso também aumenta a pressão arterial. O sistema simpático também aumenta a reabsorção de alguns íons, de alguns minerais lá nos rins, isso também contribui para a pressão arterial subir. E o sistema parasimpático é o sistema oposto ao sistema simpático. Enquanto que o sistema simpático faz todos esses eventos que contribuem para a pressão arterial subir, o sistema parasimpático é como se fosse o freio do simpático. O nome já diz, né? Parasimpático. Parasimpático. Olha, isso veio na minha cabeça agora, nunca pensei em falar dessa forma. Para um pouquinho simpático. Então, tudo que o simpático faz, que é aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração do coração, causar vasoconstrição, o parasimpático faz o inverso. Então, ele freia isso. O parasimpático reduz a pressão arterial. Então, o indivíduo que tem hipertensão, ele também tem um desequilíbrio entre o sistema parasimpático e o sistema simpático. Exercício físico é essencial para estar ajustando, equilibrando o sistema simpático e o parasimpático. Beleza? Agora que você já sabe basicamente todos os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão, eu quero apresentar para você as ferramentas não farmacológicas que você pode utilizar para reduzir a pressão arterial. E a primeira delas é o exercício físico. Você pode pensar, poxa, clichê pra caramba, meu médico já falou para fazer exercício. Mas aqui eu vou falar sobre qual modalidade de exercício físico, qual a frequência, qual a intensidade, certo? Quanto que a sua pressão arterial ela pode diminuir com esses exercícios. Então a gente vai ser um pouco mais pontual aqui, beleza? E várias diretrizes, várias sociedades, elas indicam o exercício físico como uma ferramenta não farmacológica para reduzir a pressão arterial. Para você ter uma noção, várias diretrizes publicadas, por exemplo, na American Heart Association, American College of Cardiology, European Society of Hypertension, American College of Sports Medicine, dentre outras, recomendam o exercício físico para o manejo, para o gerenciamento, para reduzir a pressão arterial em indivíduos com hipertensão. Então, o exercício físico é uma ferramenta imprescindível. Só para você ter uma noção, uma meta-análise com 391 ensaios clínicos randomizados envolvendo cerca de 40 mil indivíduos. Para você que não é adepto a esses termos, os artigos com meta-análise eles estão no ápice da pirâmide da medicina baseada em evidências. Então, são artigos que são bem confiáveis, de alta credibilidade, que ajudam a maioria dos clínicos a decidirem qual conduta tomar. Beleza? Então, são artigos que
tem um peso muito forte dentro da medicina baseada em evidências. Então, essa meta-análise, envolvendo quase 40 mil indivíduos, encontrou que ambos, exercício físico e os antihipertensivos, parecem similarmente efetivos na redução da pressão arterial em indivíduos que apresentam a pressão arterial sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio. Cara, então, olha que interessante, cerca de 40 mil indivíduos, e os resultados foram similares para os caras que utilizavam os antihipertensivos e para os caras que realizavam exercício físico. Exercício físico, mais uma vez, é uma ferramenta imprescindível. Imagina você conseguir o mesmo resultado de um antihipertensivo apenas praticando exercício físico. Aí você pode pensar, quais exercícios eu tenho que fazer, Léo, então, para me beneficiar dessa redução, para melhorar a minha pressão arterial? Treinamento com pesos, musculação, crossfit, treinamento aeróbio, corrida, bicicleta, natação, exercícios isométricos também são benéficos para reduzir a pressão arterial. Qual que você vai fazer? Qual que você sente mais prazer? O que você gosta mais? Eu gosto de fazer musculação. Eu não gostei de fazer musculação, gostei de fazer crossfit. Eu não gosto de pedalar, gosto de correr. Então você vai achar a modalidade que mais te dá prazer. Porque te dando prazer, você aumenta a sua adesão àquele exercício. Aumentando a sua adesão, você vai conseguir fazer ele a médio e longo prazo. Fazendo ele a médio e longo prazo, você vai ter os benefícios na redução da pressão arterial, que é o ponto mais importante. Então, você tem benefício na pressão arterial treinando com pesos, fazendo musculação, crossfit, correndo, nadando, enfim. Beleza? Tá, Léo, mas quanto que a minha pressão arterial ela pode ser reduzida se eu realizar regularmente exercícios físicos? Eu trago essa resposta lá das diretrizes brasileiras de hipertensão de 2020. Então aqui a gente tem a magnitude de redução da pressão arterial de indivíduos hipertensos. Então temos várias modalidades de exercício físico, exercício aeróbio, exercício com pesos, exercício isométrico e a redução na pressão arterial. Para você também que não é adepto desses termos, o exercício isométrico é o exercício com contração muscular sem movimentação da carga. Por exemplo, aquele hand grip, aquele acessório que você utiliza para estar trabalhando a musculatura dos flexores dos dedos, é uma forma de exercício isométrico, porque quando você contrai, você segura aqui e aí você tem uma contração sustentada sem movimentação, certo? Então, isso seria uma forma de exercício isométrico. Você consegue também aplicar exercícios isométricos na musculação, também não vem o caso agora. Mas vamos ver aqui então a magnitude de redução de pressão arterial em indivíduos com hipertensão. Treinamento aeróbio, quanto que o treinamento aeróbio ele pode reduzir a minha pressão arterial? Então, a pressão arterial, quando a medida é feita em consultório, a gente consegue ter uma redução de 12,3 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 6,1 milímetros de mercúrio de pressão diastólica, tá? Para medição, para aferição feita em consultório. Quando a gente olha, esse aqui é o mesmo paper, tá? Quando a gente olha para o mapa 24 horas, que é aquela medida um pouco mais fidedigna do comportamento da pressão arterial ao longo do dia, olha quanto o treinamento aeróbio consegue reduzir. O treinamento aeróbio reduz em quase 9 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e quase 5 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Mais uma vez, exercício físico é uma ferramenta imprescindível no gerenciamento, no tratamento, na prevenção da hipertensão arterial sistêmica. E o treinamento com pesos, musculação nesse caso, conseguiu reduzir a pressão arterial em quase 6 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 5,2 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. O treinamento isométrico, né, como mencionei anteriormente, também tem benefícios aí na pressão arterial, podendo reduzir na média de 6,5 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 5,5 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Então, tem que ter exercício físico, tem que ter durante o tratamento, durante a prevenção da hipertensão arterial sistêmica. Mas vamos lá. Tá, Léo, você falou das modalidades de exercício físico, você falou de quanto a pressão arterial pode reduzir de acordo com cada modalidade que for feita, mas quais são as recomendações? Quanto que eu tenho que fazer de aeróbio, quanto que eu tenho que fazer de treinamento resistido, enfim. Eu trago informações de várias diretrizes, de várias sociedades. Então, a gente tem a recomendação de 300 minutos de aeróbio por semana em uma intensidade moderada ou 150 minutos de aeróbio em intensidade elevada. Aí você pode estar utilizando sua percepção subjetiva de esforço para estar equalizando a intensidade do exercício.
Comecei a correr, por exemplo, comecei a pedalar, não, está muito leve, acho que está muito tranquilo. Então a intensidade está leve. Você começa a pedalar ou correr mais rápido e aí você vai o quê? Equalizando a intensidade de acordo com a sua percepção subjetiva de esforço. Beleza? Mas, de modo geral, 300 minutos de aeróbio por semana em intensidade moderada ou 150 minutos por semana em intensidade elevada. E o treinamento com pesos? Treinamento com pesos a gente tem recomendações do quê? De 90 a 150 minutos por semana, trabalhando com 50 a 80% de uma repetição máxima. Aí você pode organizar da forma que fica mais confortável para a sua rotina, para o seu dia a dia. Então a gente tem que fazer o quê? 90 a 150 minutos de treino com pesos por semana. Você pode fazer, por exemplo, 3 treinos de 30 minutos, você já mata os 90 minutos que foi recomendado. Você pode fazer 5 treinos de 30 minutos que você fecha os 150 minutos. Então isso é o mínimo, beleza? Isso também já vai trazer benefícios para a sua pressão arterial, tá? Mais uma vez, ferramenta imprescindível no gerenciamento, né, no tratamento e na prevenção da hipertensão arterial sistêmica. Utilize essa ferramenta, coloque no seu dia a dia de acordo com a sua rotina, de acordo com suas preferências de exercício, gostos, limitações, porque você vai ter benefícios, sim, na sua pressão arterial se você é hipertenso. Bom, e em relação às dietas, a dieta do tipo DASH ou DASH Diet, ela é um padrão de alimentação que vem sendo muito utilizado por indivíduos com hipertensão, ou pelo menos deveria ser utilizado. A sigla DASH, do inglês para o português, significa abordagens dietéticas para parar a hipertensão, então é um nome bem sugestivo, né? O primeiro ensaio clínico, né, com a dieta DASH foi feito em 1997, e esse ensaio clínico ele demonstrou reduções nos níveis pressóricos da população que realizou esse padrão de alimentação. A dieta DASH ela também pode ser utilizada em outras doenças, como indivíduos diabéticos. Indivíduos com diabetes eles podem se beneficiar desse padrão de alimentação por melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir os níveis pressóricos, melhorar o cenário de dislipidemia. Então é um padrão de alimentação que é utilizado de modo geral em algumas doenças, tá? E o que consiste a dieta DASH? A dieta DASH, ela preconiza o consumo de muitas frutas, de vegetais, de legumes, de laticínios com baixo teor de gordura e sódio, alimentos com alto teor de magnésio, potássio, carnes magras, alto consumo de fibras. Então, esse é o padrão de alimentação da DASH Diet, da dieta DASH. Eu vou deixar aqui para vocês também a estrutura de macronutrientes da dieta DASH. Tá, e quanto que a minha pressão arterial ela poderia reduzir se eu realizasse a dieta DASH? Ou melhor, quanto que a sua pressão arterial ela poderia ser reduzida se você realizasse esse padrão de alimentação? A gente tem um ENCORE Trial, que é um estudo que foi publicado na JAMA, é uma revista, website médico, revisado por pares, bem importante na área médica, que demonstrou uma redução de cerca de 11 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica e 7,5 milímetros de mercúrio de pressão arterial diastólica para as pessoas que realizaram a dieta DASH. Aqui a gente tinha indivíduos com obesidade e sobrepeso, então a dieta DASH reduziu de modo muito significativo a pressão arterial dos pacientes com obesidade e sobrepeso. Tá? Agora, como eu tinha mencionado antes, né, sobre meta-análise, a gente também tem uma meta-análise que incluiu cerca de 5.500 indivíduos com hipertensão e sem hipertensão. A dieta DASH demonstrou uma redução de 3,2 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica e 2,5 milímetros de mercúrio de pressão arterial diastólica. Aí você pode pensar, poxa, Léo, tem uma discrepância muito grande entre esses artigos. Bom, são populações diferentes também. No ENCORE Trial foi utilizado pacientes com obesidade e sobrepeso. E nessa meta-análise que eu mencionei para você, foi utilizado pacientes com hipertensão e sem hipertensão, pacientes com obesidade e sem obesidade, pacientes com sobrepeso e sem sobrepeso, pacientes com síndrome metabólica e sem síndrome metabólica, certo? Mas, de fato, a DASH Diet, esse padrão de alimentação, é muito eficiente na redução dos níveis pressóricos. E sim, existem outros padrões de alimentação que também são efetivos na redução da pressão arterial.
Essa revisão sistemática com meta-análise quis responder qual é o padrão de alimentação mais eficiente na redução da pressão arterial em indivíduos com pré-hipertensão e hipertensão. Lembra do ponto de corte do indivíduo com pré-hipertensão? Se você não lembra, volta o vídeo lá. No começo que você tem ali essas informações da classificação da pressão arterial. Então, essa revisão sistemática com meta-análise quis responder essa pergunta. Qual é o tipo de dieta, né? Qual é o padrão de alimentação que melhor reduz os níveis pressóricos? Foi utilizado, então, 13 tipos de dieta aqui, comparando essas dietas, né? A dieta do tipo DASH, a dieta do Mediterrâneo, dietas com baixo teor de gordura, com baixo teor de carboidrato, com carboidrato moderado, dieta com baixo consumo de sal, dieta vegana, dieta paleolítica. E olha só que interessante, galera, olha só. Esse estudo, como eu falei, ele incluiu indivíduos com pré-hipertensão e hipertensão, foram cerca de 17 mil indivíduos. E, de acordo com os resultados, a dieta DASH ela parece ser a mais efetiva na redução da pressão arterial. As pessoas que fizeram a dieta DASH reduziram a pressão sistólica de 2,32 a 8,73 milímetros de mercúrio e reduziram a pressão diastólica de 1,3 a 4,8 milímetros de mercúrio. Então, até o momento, as evidências que temos sugerem a dieta DASH como a abordagem alimentar mais eficiente para reduzir a pressão arterial em indivíduos com pré-hipertensão e hipertensão. Por isso que eu não falei de outras dietas, eu falei basicamente da estrutura da dieta DASH, de como que você pode fazer, quais os alimentos que a dieta DASH preconiza, tá bem? Ainda é importante a gente falar sobre a recomendação do consumo de sal, tá? Diretrizes atuais recomendam um consumo de sal de 1,5 a 2 gramas de sal por dia e um consumo de potássio um pouquinho mais alto. Essas diretrizes também recomendam que você consuma potássio de 3,5 a 5 gramas por dia, tá? Não é restringir totalmente sal, é reduzir apenas o consumo. Beleza? Outro ponto muito importante é o gerenciamento do peso corporal. Se manter no peso adequado. As diretrizes atuais recomendam que você se mantenha com um MC, ou com o índice de massa corporal, de 20 a 25. Esse estudo ele demonstra que os indivíduos com sobrepeso que conseguem atingir o índice de massa corporal adequado reduzem o risco de hipertensão de 24 a 40%. E os indivíduos com obesidade que conseguem atingir o peso corporal adequado reduzem o risco de hipertensão de 40% a 54%. Olha só que interessante. Ainda, uma meta-análise com 25 ensaios clínicos randomizados concluiu que a cada 1 quilo de peso perdido, ambos, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, reduzem 1 milímetro de mercúrio. Isso equivale para pacientes com ou sem hipertensão. Então, novamente, tem que cuidar do peso corporal, tem que manter o peso adequado. Diretrizes recomendam que você mantenha o peso, né, o seu índice de massa corporal, no caso, de 20 a 25. Outro ponto muito importante, e é algo que você não vai ver em livros, você só vai encontrar essas informações em artigos científicos no momento. Para essas informações chegarem até os livros, isso vai demorar alguns anos. Então, se você estuda apenas por livros de hipertensão, de cardiologia, a sua conduta clínica ela vai ficar bem atrasada. Então, eu quero falar para você sobre o ritmo circadiano e o sono. Qual é a influência na pressão arterial? Isso é muito importante. Se você conseguir sincronizar o seu ritmo circadiano, você que tem hipertensão, você vai conseguir também melhorar a sua pressão arterial. Se você conseguir dormir a quantidade adequada de horas, né, de sono, você também vai melhorar sua pressão arterial. Eu já vou falar sobre isso, calma lá. Primeiramente, as nossas respostas fisiológicas, síntese de hormônios, processos metabólicos, inclusive a nossa pressão arterial, sofre alterações dentro de um período de 24 horas. E quem dita essas alterações é o ritmo circadiano. Por isso que é muito importante que você consiga sincronizar o seu ritmo circadiano. E como que isso acontece, na verdade? Em todos os órgãos do teu corpo, nas células que constituem esses órgãos, você tem reloginhos biológicos. A gente não tem o nosso relógio, a gente não anda com um relógio para saber qual é a hora de acordar, qual é a hora de almoçar, qual é a hora de comer o nosso café da tarde, qual é a hora de descansar, de ver televisão. Pois bem, as nossas células, nossos órgãos também têm relógios, mais relógios biológicos que falam quando que eles têm que trabalhar mais, quando que eles têm que trabalhar menos e assim por diante. Então,
a desincronização desse ritmo circadiano, se você desajustar os ponteiros dos relógios que estão em cada um dos seus órgãos, você vai ter influências negativas na sua saúde. Isso é muito importante. Mas aí você pode pensar, como que eu sincronizo o meu ritmo circadiano? Bom, eu falei para você que basicamente todos os seus órgãos têm relógios biológicos, beleza? E dependendo do horário desses relógios biológicos, as células, o órgão em si vai trabalhar menos ou mais. No nosso cérebro, no hipotálamo, a gente tem uma estrutura que se chama núcleo supraquiasmático. Ele é o relógio mestre, é o relógio que manda nos demais relógios. E o fator mais influente no núcleo supraquiasmático é a exposição à luz. Se você se expõe a um ambiente de alta luminosidade, essa luz entra pelos seus olhos, chega até a sua retina, depois esse estímulo luminoso vai lá para o núcleo supraquiasmático e a partir dele que esse núcleo vai regular os demais relógios biológicos. Só para você ter uma noção, tá? Essa ritmicidade circadiana ela é relevante para o sistema cardiovascular. Ela é relevante para o débito cardíaco, ela é relevante para a resistência vascular periférica, ela é relevante para a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. De modo geral, essa ritmicidade, essa sincronia é importante para a sua pressão arterial. Só para você ter uma noção, esse paper ele demonstrou que o desalinhamento do ritmo circadiano por 3 dias, ou seja, se você inverter o horário de exposição à luz, ficar no escuro durante o dia, ficar em ambiente de alta luminosidade antes de dormir, ficar se expondo a muita luz, por exemplo, do celular, próximo ao horário de dormir, você altera o seu ritmo circadiano. E isso é traduzido em um aumento na pressão arterial. Então, o que você tem que fazer para melhorar esse ritmo circadiano? Se expor ao máximo a ambiente de alta luminosidade quando você acorda. Por exemplo, você acorda às 7, 8 horas da manhã, se expõe ao máximo a ambiente de alta luminosidade, trabalhe perto da janela, certo? Se você trabalha em um ambiente fechado, tenta utilizar alguma luz artificial que possa mimetizar a luz solar. Isso já vai sincronizando o seu ritmo circadiano. E conforme o dia vai passando, conforme você vai chegando próximo ao horário de dormir, fique em ambiente de baixa luminosidade. Evite utilizar celular, esse tipo de dispositivo, computador, das 10 horas da noite até 4 horas da manhã, certo? Não se exponha a esse tipo de luz artificial, porque isso também desincroniza o seu ritmo circadiano. Então, conforme vai chegando próximo do seu horário de dormir, se exponha a menos luz. Utilize talvez um abajur com uma luz mais fraquinha, uma luz mais amarelinha. Isso sincroniza o seu ritmo circadiano e isso é traduzido em uma melhora nos parâmetros pressóricos do seu corpo. Aí temos também a questão do sono. E existe uma relação em U, como demonstrado nesse gráfico, entre tempo de sono e hipertensão. Um indivíduo adulto, acima de 18 anos, ele tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Isso é o adequado, isso é o recomendado. Se esse indivíduo ele dorme menos que 5 horas por noite ou mais de 9 horas, ele aumenta os fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Ainda, outro paper demonstrou que pessoas que dormem menos que 7 horas por noite, se essas pessoas conseguem aumentar o tempo de sono em 35 minutos, elas podem reduzir a pressão arterial sistólica em até 14 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica em 8 milímetros de mercúrio. Então, a sincronia do seu ritmo circadiano, se expor a ambiente de alta luminosidade quando acorda, diminuir a luminosidade próximo ao horário de dormir, evitar dispositivos eletrônicos como celular, tablet, computador próximo ao horário de dormir, também vão te auxiliar nessa sincronização do ritmo circadiano que vai ser traduzido em uma melhor resposta pressórica. Beleza? O tempo de sono também é essencial. Se você conseguir manter de 7 a 9 horas de sono por noite, a sua pressão arterial ela também diminui. Então, mais algumas ferramentas não farmacológicas que você pode acrescentar no seu dia a dia para reduzir a sua pressão arterial. Tá? E por fim, gerenciamento do estresse. Bom, se a exposição crônica a estressores aumenta a incidência da hipertensão, não é bem certo ainda, não está bem consolidado na literatura. A gente tem uma revisão sistemática com meta-análise que diz sim,
que aumenta. Só que essa revisão sistemática com meta-análise ela tem algumas inconsistências. Os estudos são bem heterogêneos e não há uma certa pontualidade em relação ao fator estressante, certo? Porque o estresse pode ser multifatorial, pode ser privação de sono, pode ser má alimentação, pode ser sobrecarga de trabalho. Então isso acaba dificultando a conclusão desse artigo. Agora, o que a gente sabe no momento é que a meditação para indivíduos estressados, a meditação quando associada a técnicas de respiração pode sim reduzir a pressão arterial numa média de 11 milímetros de mercúrio de sistólica e 6 milímetros de mercúrio de diastólica. Então eu quero deixar aqui no final um resuminho de tudo que eu falei. Em relação às recomendações de exercício físico, em relação ao melhor padrão de alimentação que você pode estar adotando, em relação ao gerenciamento de peso corporal, em relação ao gerenciamento de estresse e como sincronizar o ritmo circadiano e quanto tempo de sono você tem que manter para melhorar a sua pressão arterial se você tem hipertensão. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, deixa aí sugestões de conteúdo nos comentários que em breve a gente volta com novidades.